Olá, benditos! No capítulo de hoje, vemos Jesus chegando na sua terra, Nazaré, e se deparando com uma multidão que se pergunta como ele havia se tornado tão poderoso, tanto em palavras quanto em obras. Ele havia saído de Nazaré como carpinteiro e agora volta como rabino e com um grupo de discípulos. Quando começa a ensinar na sinagoga, todos ficam admirados e com muitas interrogações. Ao se referirem a ele como carpinteiro, eles não estão fazendo um elogio. Era uma forma de salientar que Jesus não tinha nenhuma formação teológica e nunca tinha sido discípulo formal de qualquer rabino. E ao se referirem a ele como filho de Maria, também não estavam fazendo um elogio. Aliás, provavelmente essa frase é depreciativa, pois era contrário ao costume judaico descrever um homem como filho de sua mãe, mesmo quando ela era viúva. O termo escandalizavam-se por causa dele, não é porque Jesus havia feito algo errado, mas porque ele é uma pessoa comum demais. A simplicidade do servo acaba sendo uma barreira para a fé dos nazarenos. A incredulidade deles era tão densa que deixou Jesus admirado, tanto que ele não fez nenhum milagre em Nazaré a não ser curar uns poucos doentes. Note que o servo é poderoso, mas ele não impõe sua graça onde impera a incredulidade. Ele se retira dali porque o serviço não pode parar por causa da rejeição. Ele continua com seu trabalho de ensinar e ministrar. Jesus então reúne seus discípulos para lhes dar instrução e autoridade para fazerem as mesmas coisas que ele fazia: pregar, curar os doentes e libertar as pessoas da possessão demoníaca. Eles seriam enviados de 2 em 2. As instruções são de desprendimento total. Levar apenas um cajado, nada de pão, nada de mochila, nada de dinheiro no cinto. E por quê? Porque o enviado depende exclusivamente daquele que o envia. Marcos destaca que eles deveriam calçar sandálias, um detalhe de quem vai caminhar muito por caminhos difíceis. O trabalho deles como pregadores não era mudar a opinião das pessoas. Eles deviam apresentar a mensagem de forma persuasiva, mas se o público não aceitasse, eles podiam ir embora sacudindo o pó dos pés ao partirem. Jesus deu essa orientação porque naquela época, se os judeus tivessem que entrar ou atravessar uma cidade gentia, quando saíssem, deveriam sacudir a poeira dos pés. Era um gesto que dizia: não queremos levar nada dessa cidade gentia conosco. Com isso, Jesus diz que a cidade judaica que rejeitasse sua mensagem deveria ser considerada como se fosse uma cidade gentia. Um ponto que merece atenção é a unção com óleo. Este é um detalhe exclusivo de Marcos. Enquanto Mateus foca mais nas palavras de Jesus, Marcos destaca esse gesto prático e simbólico dos discípulos usado na cura de muitos enfermos. Marcos e Tiago são os únicos livros do Novo Testamento onde a unção com óleo está associada às curas. Para o público de Marcos, os romanos, o óleo tinha um significado duplo. Naquela época, o óleo de oliva era o medicamento mais usado para aliviar dores e limpar feridas. Era o remédio que todos conheciam, mas nas mãos dos seguidores do servo, o óleo se torna algo mais. Eles não apenas jogam o óleo e vão embora, eles ungem, cuidam, oram e o milagre acontece. Ao usar o óleo, os discípulos mostram que a cura não é um passe de mágica, mas um ato de serviço que une o cuidado humano ao poder divino. Agora, Marcos faz uma pausa para nos contar sobre a morte de João Batista. Enquanto Mateus conta a história de uma forma mais resumida, Marcos dedica quase o dobro de espaço a esse relato, trazendo detalhes que mostram o clima psicológico e a crueldade do sistema que se opõe ao reino de Deus. Marcos registra alguns detalhes exclusivos, como o conflito interno de Herodes. Em Mateus, Herodes quer matar João, mas tem medo do povo. Em Marcos, descobrimos que Herodes respeitava João. A ocasião favorável.
Marcos usa essa expressão específica para descrever que Herodias estava esperando o momento certo. E esse momento foi o dia do banquete em comemoração do aniversário de Herodes, na presença de pessoas estratégicas. Mateus não dá detalhes, mas Marcos lista os convidados presentes, os grandes da corte, os oficiais militares e os principais da Galileia. O diálogo. Marcos registra o diálogo entre Herodias e sua filha. A moça não sabe o que pedir. Ela sai da festa, vai até a mãe e pede uma sugestão. Isso mostra que o crime foi uma manipulação materna. A pressa também é destacada. A moça volta apressadamente para pedir a cabeça de João num prato. A tristeza de Herodes. Marcos enfatiza que Herodes fica profundamente triste com o pedido da filha de Herodias. Marcos mostra um homem escravo das suas próprias promessas e da preocupação com o que os outros iam pensar, no caso, seus convidados importantes. Marcos pinta o banquete de Herodes com cores fortes, o luxo, os grandes oficiais e a dança sedutora, para nos mostrar que o caminho deste mundo é um banquete que termina em um prato de morte. Imediatamente após esse cenário sombrio, Marcos registra a volta dos discípulos de um período de ministério bem-sucedido. Jesus sabe que agora eles precisam de um tempo de descanso, porque eles não tinham tempo nem para comer. Eles vão de barco para um lugar reservado, mas a multidão os alcança, e o servo olha para ela cheio de compaixão. Cada rosto reflete uma necessidade, uma fome ou uma dor. E então ele começa a lhes ensinar muitas coisas até bem tarde. Por fim, antes de despedir a multidão, ele realiza o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, como nós já vimos com detalhes em Mateus. Marcos destaca que Jesus lhes ordenou que todos se assentassem sobre a relva verde em grupos de 100 e de 50. A palavra grega que Marcos usa aqui para grupos é fascinante. Ela descreve as fileiras organizadas de uma horta. Imagine a cena. Quem olhasse do alto de uma colina não veria uma multidão bagunçada e caótica, mas sim blocos coloridos de 100 ou 50 pessoas organizados em fileiras. O servo não apenas alimenta, ele transforma uma multidão faminta em um jardim de pessoas prontas para serem nutridas. Para o público de Marcos, isso mostrava que o reino de Deus traz ordem e dignidade, onde cada pessoa tem o seu lugar e ninguém é esquecido no meio do atropelo. Depois que todos estão fartos, Jesus manda recolher o que sobrou, porque ele sabe que o desperdício não glorifica o Deus de toda a provisão. Logo após alimentar a multidão, Jesus faz com que seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele vai orar sozinho no monte e ter comunhão com o Pai. No meio da noite, os discípulos começam a ter dificuldade de remar por causa do vento, que era contrário. Jesus então vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Marcos registra um detalhe único aqui, dizendo que Jesus queria passar adiante deles. Ele não está apenas vindo resgatá-los, ele está manifestando a sua glória. Ele quer que os discípulos o reconheçam, creiam nele e o convidem para entrar no barco. Mas os discípulos gritam de medo, pensando que é um fantasma. E então Jesus fala aquela frase que conforta e acalma qualquer cristão: coragem, sou eu, não tenham medo. E então sobe no barco e o vento simplesmente cessa. O texto diz que eles ficam totalmente perplexos. Isso porque lhes faltou discernimento espiritual e coração receptivo. Eles entenderam o milagre, mas não entenderam a identidade do servo. Eles viram o pão, mas não viram o Senhor do pão. Note que Marcos não relata o incidente de Pedro caminhando sobre as águas e quase afundando. Talvez Pedro, que era a principal fonte do Evangelho de Marcos, não gostasse de contar essa história. E o capítulo termina em Genezaré. Assim que Jesus desce do barco, o povo o reconhece. Marcos descreve uma correria frenética, pessoas carregando doentes em leitos para onde eles ouvem dizer que Jesus está. Onde o servo chega, aldeias, cidades ou campos, eles imploram para tocar apenas na orla das suas vestes, e todos que tocam nela ficam curados.
Esse é o servo sofredor, incansável, que termina mais um dia curando a todos. Seu serviço é completo. Ele ensina, alimenta e cura. Seu caminho é feito de renúncia, mas também é coroado com um poder que o mundo não pode explicar, porque é o poder de Deus. E no capítulo de amanhã, prepare-se para acompanhar o servo quebrando barreiras culturais e geográficas para mostrar que ninguém está longe demais da sua graça restauradora. Eu espero você aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!